No post de hoje da IAC7 Responde, a gente não vai exatamente responder uma pergunta. A gente vai falar sobre como está a situação atual do país e da nossa região. Bom, nos últimos posts a gente cobriu alguns dos assuntos que mais apresentavam dúvidas sobre o vírus SARS-CoV-2 e a doença que ele causa, a Covid-19. Falamos sobre o vírus, como ele nos infecta e age no nosso corpo, sobre as vacinas que vêm sendo desenvolvidas e como cada uma funciona, e sobre a importância da vacinação e da imunidade de rebanho. Agora, praticamente um ano após o início da pandemia, pouca coisa mudou para nós em relação às medidas preventivas e isolamento, que devem continuar sendo seguidos. Já o número de mortes, esse sim, mudou bastante. No dia 12 de março de 2020, aconteceu a primeira morte no Brasil causada pelo coronavírus. Ontem, dia 3 de março, o Brasil atingiu mais de 255 mil mortes causadas pelo vírus. Esse número representa a triste marca de 10% das mortes por Covid-19 em todo o mundo. Já são quase 11 milhões de pessoas infectadas por aqui. Mesmo com esses números terríveis, ainda tem gente que faz o desserviço de questionar a eficácia das máscaras e de falar que isso é uma questão de opinião. E são afirmações como essa que fazem muita gente parar de se precaver, colocando a si mesmo e aos outros em risco. Opinião a gente tem sobre o sabor do sorvete preferido, por exemplo, não sobre questões comprovadas por evidências científicas, com testes, experimentos e resultados. Já dizia o velho ditado: contra fatos não há argumentos. E a eficácia do uso da máscara está sim, mais do que comprovada, para evitar a contaminação pelo vírus. Pensa só, por que os médicos usariam máscaras em cirurgias se elas não evitassem a contaminação? Bom, mas e como estão as coisas por aqui, em Petrolina e Juazeiro? Para falar da nossa região, vamos usar os dados disponibilizados semanalmente pelo grupo Modelos Matemáticos para a Covid-19, formado por pesquisadores de várias áreas da Univasf e que vem acompanhando a evolução da doença por aqui. Vamos primeiro dar uma olhadinha na evolução dos casos diários da doença, com os dados das duas cidades sendo analisados juntos. O gráfico da média móvel, feito até o dia 2 de março, mostra que ela é 23,8% maior em relação à média móvel dos 14 dias anteriores, indicando uma tendência de aumento no número de casos diários. A média móvel é uma padronização para diminuir o efeito das variações diárias nas análises. Ela é calculada pela soma do número de casos confirmados nos últimos 7 dias, dividida por 7. Quando vemos o gráfico dos casos semanais acumulados, publicado no último boletim divulgado pelo grupo na sexta-feira passada, percebemos que Petrolina tem muitos mais casos do que Juazeiro. Essa diferença não significa necessariamente que Juazeiro tem de fato menos casos, mas sim que a testagem lá é bem menor do que em Petrolina. Os autores apontam que na última semana, Juazeiro realizou 317 testes, enquanto Petrolina fez 2.285 no mesmo período. As projeções para a próxima semana são de que chegaremos a cerca de 26 mil casos acumulados nas duas cidades e que tenhamos mais de 350 mortes no total. Os informes das prefeituras de Juazeiro e Petrolina para o dia 2 de março mostram 2.052 casos ativos em Juazeiro e 96% dos leitos de UTI para pacientes de Covid ocupados. Em Petrolina, são 2.340 casos ativos e 77% dos leitos de UTI já ocupados. O RT apresentado pelos dados do grupo do Univasf mostra a tendência de aumento no número de contágios em ambas as cidades. Além disso, a nova variante, mais contagiosa, já circula pelos estados da Bahia e Pernambuco, o que deve nos deixar ainda mais alertas. Mas e afinal, quais medidas estão sendo tomadas pelas cidades? Em Juazeiro tem toque de recolher. Das 8 às 5 da manhã, ninguém pode sair de casa, até o dia 7 de março pelo menos. Petrolina não tem essa restrição, mas segue o decreto do governo do estado do dia 10 de fevereiro desse ano,
que proíbe som em bares, restaurantes e afins até o dia 15 de março, além de ter aumentado a fiscalização nas ruas. É importante salientar que, mesmo que a gente esteja cansado de quarentena e isolamento social, a pandemia não acabou. O ritmo de vacinação no Brasil é lento e em muitas cidades já faltam doses da vacina para continuar as campanhas. Além disso, no dia 1º de março, o Brasil bateu novamente o triste recorde de mortes diárias, chegando a 1.726 óbitos pela doença em um único dia. Então a gente reforça sempre. Continue usando máscara sempre que sair de casa, não importa a atividade que for fazer. Leve álcool em gel, lave suas mãos com frequência e evite aglomerações. A gente nunca sabe como o nosso corpo e os de quem a gente ama e convive vão reagir a esse vírus.